viola a própria Constituição. Obrigado por levantar o campo para todos, mas vale a pena também recordar que Angola tem um Estado democrático de direito e tem a obrigação de cumprir aquilo que está escrito na nossa Constituição. Ou seja, não pode o próprio governo a ter iniciativa de violar a própria Constituição. O primeiro impacto negativo, respondendo à primeira questão, é este. Aqui, o titular do Poder Executivo está a ter iniciativa ao violar o artigo 48 da Constituição, que protege legalmente os direitos e liberdades fundamentais das associações. Diz o seguinte, o mesmo artigo, ou seja, quer na criação, quer no seu funcionamento, não pode haver interferência do poder ou da administração pública. Ok? Então, ao violar isso, é um sinal que nós não estamos a caminhar bem. E isso pode se aproveitar, do ponto de vista político, prejudicar aquilo que são as verdadeiras ações das associações cívicas. Outro problema com o impacto negativo se pode ter é que o próprio decreto não é claro. Ou seja, o GAFI diz que é preciso identificar tipo de organizações, o seu perfil e o risco que representa. Olha, a falta deste exercício poderá ter um impacto negativo, não é? No funcionamento das associações. Ou seja, qualquer organização, porque há um perfil próprio, que deve ser seguido, segundo as diretrizes do GAFI. Ou seja, aqui pode-se levantar a questão: será que, tal como está no decreto presidencial, quando ele está a falar de organizações de sociedade civil, está a incluir as fundações, está a incluir as igrejas, está a incluir as associações profissionais, está a incluir. Então, as diretrizes dizem que qualquer medida nesse setor deve ser específica, segundo as diretrizes do GAFI. E o GAFI diz que tipo de organizações. Por exemplo, diz aquelas organizações que têm a vocação de mobilizar fundos para serviços comunitários, ou para ações de emergência, ou para outros serviços. Então, o próprio decreto aqui não clarifica esse aspecto. O outro elemento que pode ter um impacto negativo é, primeiro, do ponto de vista da Constituição, é competência da Assembleia regular sobre a matéria que tem a ver com direitos e liberdades fundamentais. Esses direitos e liberdades fundamentais não podem ser regulados por um simples decreto presidencial. Por outro lado, há um princípio de precedência, ou seja, reserva legal, e que o próprio decreto também não observa, viola. Ou seja, qualquer decreto, qualquer regulamento tem de basear-se numa lei. Essa lei que habita. Então, o próprio decreto presidencial não diz realmente se regula a lei das associações ou qual outra lei. Então, há aqui uma violação clara. Enquanto organização de sociedade civil, enquanto defensores profissionais, enquanto defensores da legalidade, não podemos permitir que as coisas aconteçam. É normal que quem trabalhou nesse documento, talvez por pressa, terá ou não teve em conta esse elemento, mas é importante, se quisermos caminhar não podemos violar a lei, não podemos permitir que a lei seja violada. Aliás, é nossa obrigação enquanto cidadão, nos termos do artigo 52 e outros,
participarmos na vida pública e política. Ou seja, temos que sempre chamar a atenção quando o proponente ou a administração pública esteja a violar a lei. Por outro lado, quando coloca a questão, por exemplo, o que se pensa fazer para a revogação do decreto, nós estamos a apontar os elementos concretos. Estamos a chamar a atenção ao governo que ele tem a obrigação de fazer cumprir, respeitar, ok, as próprias normas. Não pode ser ele fazer o contrário. É um compromisso constitucional. Por isso é que nós elegemos o governo não só para gerir o erário público, mas também para fazer cumprir as normas. Então não pode ser ele aquele que nós delegamos essa responsabilidade a ter essa iniciativa. Logo, estamos aqui a levantar questões concretas do ponto de vista do direito, tanto do direito interno como do direito internacional. Isso é que nós vamos fazer. Nessa altura, hoje também aproveitamos de lançar a campanha nacional de mobilização sobre o impacto deste decreto, do ponto de vista negativo, mas também começa-se uma nova fase da nossa campanha conjunta. Ou seja, nesse momento, esse é um dos passos, esse exercício é um dos passos. O passo a seguir, nós, como já disse, vamos para essa campanha de munição e vamos partir para a fase de avaliação de risco paralelo. Ou seja, durante esse período da nossa advocacia, tentamos, por diversas vias e formas, contatos com o governo, no sentido de partirmos para uma avaliação conjunta, como recomenda o GAFI, mas, infelizmente, o governo aqui não está a cooperar e as diretrizes do GAFI dão essa possibilidade de a sociedade civil realizar uma avaliação do risco paralelo para, de facto, tomar-se medidas proporcionais em função do risco e as características de cada organização. E é uma recomendação do GAFI nos termos da sua recomendação 8. Então, esse é o exercício a seguir. Nós não estamos contra a existência de instituições que supervisionem as nossas ações. Aliás, o governo tem vários instrumentos de supervisão. Como disse, os colegas citaram muito bem, o Banco Nacional supervisiona toda a transação financeira das associações, a Unidade de Informação Financeira, a Procuradoria-Geral da República, enquanto fiscalizador da legalidade, certamente qualquer das nossas associações ou qualquer organização ambiental, qualquer associação, se de facto partir para ações contrárias à lei, temos instituições apropriadas. Mas o que mais nos preocupa aqui é a duplicação das atribuições. E isso é um problema não só no setor que estamos a defender, mas também tem sido elemento impeditivo da boa governação. Este decreto vem, outra vez, atribuir competências que já são do Banco Nacional e da Unidade de Informação Financeira. Como é que o titular do presidente vai atribuir outra vez com atribuições ao ISAT de fiscalizar as transações financeiras? Aliás, tecnicamente, quem está em melhores condições é o Banco Nacional e a Unidade de Informação Financeira. Então, há aqui conflito de competências. Isso que estamos chamando a atenção. Não pode acontecer, não só com esse decreto, não só no setor de organização sem fins lucrativos, mas isso acontece também em outros setores. Espero ter respondido às questões e vou passar a palavra ao meu colega Mário, que tem algo a acrescentar. Ok, muito obrigado. Na verdade, é mesmo um acréscimo, não é? Porque os colegas foram bastante incisivos nas respostas. Mas eu gostaria aqui de realçar, não é? Sobretudo começando pela última questão, sobre o receio, não é? Que as organizações eventualmente têm relativamente à questão do controle. Bom, acho que o que nós queremos aqui evitar, não é? E faz parte também daquilo que é a nossa matriz como sociedade civil, é evitar que o
seja árbitro e jogador ao mesmo tempo. É isso que é uma das coisas que nós queremos evitar. Porque tudo aquilo que vem aqui nesse decreto, não é? Já algumas já estão explanadas na Lei 6/12, Lei das Associações, não é? E bem como os outros instrutivos, não é? Como o BNA e o IF e a unidade financeira. Então, a questão de evitar que o executivo seja árbitro e jogador tem muita razão de ser, porque se olharmos para aquilo que é a compreensão, não é, do executivo relativamente àquilo que são as atividades das organizações, não é? É uma compreensão muito cavilosa. Se olharmos, por exemplo, neste momento está a decorrer a sessão da Comissão Africana, não é? Há um discurso que foi feito a nível da Comissão, pela Secretária de Estado, não é, para os Direitos Humanos, que deixa muito assim a desejar, não é? Porque a ideia que se tem é que as organizações devem simplesmente desenvolver atividades como apoio à paz, campanha contra a cólera e tudo mais. Então, e as organizações de direitos humanos e de advocacia, para elas é como se não existisse, né? Por exemplo, dá-se aqui um ponto assente a esse tipo de ações, mas em detrimento, por exemplo, de ações de manifestações, de reivindicações que para elas não existem. Então, isso é muito preocupante, não é? Por isso, nós queremos, não é, que essas atribuições não sejam, digamos assim, da alçada do executivo, porque senão seria muito desgastante para nós. Aqui, olhando, por exemplo, para a primeira questão que foi também colocada relativamente ao impacto que nós já estamos a sentir o efeito. É claro que sim, estamos a sentir o impacto, o efeito já assim de forma indireta para alguns e de forma direta para algumas organizações. Por exemplo, é difícil, ou seja, cada vez mais complicado, legalizar as organizações em Angola. Por exemplo, quem está em Benguela quer legalizar a organização, tem que vir para aqui, para Luanda. Há uma série de burocracias que agora estão sendo impostas. Por exemplo, as nossas organizações hoje, para receberem fundos, nem que foram $100 ou $200. Quer dizer, tu tens que prestar informações ao banco, não é? Inclusive o orçamento, quer dizer, tudo isso que está aqui nesse decreto, na prática já está a ser implementado. É claro que isso nunca foi um problema para nós, disponibilizar esse tipo de informação, mas só que isso, no fim do dia, nós estamos a sentir que a nossa autonomia, a nossa liberdade associativa está cada vez mais sendo beliscada por causa dessas medidas, não é? Que, de certa forma, têm uma influência política para que isso aconteça. Então, enquanto o governo não recuar nessa sua pretensão, nessa sua ideia de cada vez mais cortar direitos fundamentais, nós vamos continuar, não é, a persistir usando todos os mecanismos, quer nacionais e internacionais, até porque nós somos um Estado de Direito democrático e nós vamos combater contra esse tipo de opressão que ainda persiste, não só no nosso setor, da sociedade civil, organizações sem fins lucrativos, e eu acho que também se estende para outros setores. Então, isso é para dizer o quê? Que nós, indiretamente, estamos a sentir já na prática, porque há uma orientação, há uma obrigação de que as organizações têm que se inscrever já no ISAC para poderem desenvolver as suas atividades. Então, é um ato inconstitucional a existência deste instituto e nós não vamos anuir, não é, enquanto não houver, por exemplo, uma decisão e nós vamos recorrer ao Tribunal Constitucional, não é? Enquanto, independentemente de outras ações que nós vamos levar a cabo, mas não descarta, não
essa possibilidade de recorrermos ao Tribunal Constitucional para que este decreto não tenha a sua eficácia dentro do ordenamento jurídico angolano. Guilherme Mendes fazia a referência de um contacto que terá sido feito já com o governo. Há uma instituição concreta com a qual vocês estabeleceram um contacto? E possivelmente uma última pergunta. Vocês acreditam mesmo na revogação deste decreto? Ok. São das questões, né? É importante aqui um breve histórico. Sabe que inicialmente começou com a proposta de lei que aprova o novo Estatuto da ONG, que foi a e, naquela altura, nós, grupo de trabalho de monitoria, remetemos uma petição em defesa dos direitos e liberdades fundamentais das associações para que a Assembleia Nacional retirasse esta lei na sua agenda de prioridades. O trabalho não parou aí. A Cupatesa apresentou também um parecer. A ABA, a Associação dos Advogados dos Estados Unidos, fez o mesmo exercício. Igualmente, o grupo de monitoria apresentou um outro parecer. Nós tivemos vários encontros com grupos parlamentares, grupo parlamentar do MPLA e da UNITA e de outros parlamentares. Em função dessa campanha, o governo, sob o parecer da Assembleia Nacional, achou por bem recuar na altura e chamou a sociedade civil para conversar, para debatermos aquela lei. No entanto, daquela nossa discussão, nós tivemos uma posição própria e apresentamos uma contraproposta de lei. E esses encontros com o governo foram feitos através do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Porque na altura dizia-se que era o proponente da lei, que está no meu. E no encontro que tivemos com o governo, através do Ministério da Justiça, o ministro de tutela, na altura, afirmou que levaria em consideração a nossa contraproposta e apresentaria uma nova ideia. Só que depois fomos surpreendidos. Ou seja, estamos aqui a dizer que tivemos uma ação bem coordenada e conseguimos persuadir o Executivo a recuar da decisão inicial e depois partiu para esse novo decreto. Apesar de que algumas normas que constam daquela proposta de lei estarem em outras leis. Estamos dizendo que é possível, sim, que o decreto seja recuado. E é normal que o governo recua em determinadas decisões. Isso acontece em qualquer parte do mundo. Nós temos a parceria com a Ordem dos Advogados, que, por lei, eles têm essa prerrogativa de remeter uma ação junto do Tribunal Constitucional para a revisão da conformidade desta lei à Constituição. Então, se a esse nível de advocacia, com vários contatos, o governo não fazer essa conversão, ainda temos outra fase, ou outra instituição para acionar. Mas nós acreditamos ainda que é possível que o titular do Executivo, ou pelo menos passar por comissão. Ok. Então, dizer que nesses contactos, temos tido contato com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, mas também, agora,
com o Ministério da Ação Social, que é o Ministério que tutela o ISAF. E nós apresentamos a nossa proposta, a necessidade de partirmos para uma avaliação conjunta, de acordo com as diretrizes do próprio GAFI. Mas, infelizmente, a resposta é o silêncio. Olha, significa que não está interessado. Então, os próprios mecanismos dão-nos essa possibilidade de uma avaliação paralela. Já aconteceu em outros países, e até porque também o próprio GAFI recomenda que seja assim. Porque em outros países onde temos contato, temos parceria, por exemplo, Moçambique, Nigéria, Alemanha e outros países, até aqui já 7 países realizaram as suas avaliações. O próprio GAFI, nos encontros que temos tido, também temos ligações diretas com nossos instrumentos, nos dizem algumas avaliações não têm dados credíveis. Ou seja, é bom que haja 2 avaliações para depois haver equilíbrio ou contraditório. E isso poderá ajudar a tomar medidas proporcionais em função dos riscos, tendo em conta a dimensão de cada organização, enfim, como o próprio mecanismo diz. Então, esta razão, esses são os próximos passos, mas dizer que ainda é possível. Um Estado democrático de direito é normal, quando reconhece que está a falhar, recuar. É um exercício normal. Temos tantos lá nas questões, não sei? Sim. 214. Vamos ouvir uma questão. Do Isaac. Sou o João Vieira, da Sierra Leone. Falou-se da aplicação das funções do Isaac e o DNA, a UIF, etc. Quer dizer que antes da criação do Isaac já existia esses elementos de supervisão e fiscalização. Agora, o facto de só agora as organizações não sem fins lucrativos começarem a sentir o peso da supervisão e da fiscalização, não dá a entender que anteriormente as organizações funcionavam à margem da lei e só agora com a criação desse instituto é que estão a sentir que tem que estar nos eixos. Obrigado. Talvez começar com a última questão, se as organizações trabalharem na margem da lei. A própria Constituição não permite, apesar de que existam organizações formais e aquelas que são informais. Também têm a liberdade de exercer as suas atividades no âmbito da cidadania. A própria Constituição diz que tem norma própria e que qualquer grupo de pessoas que queiram criar uma associação tem de respeitar. A lei das associações, a lei 6/12, também recomenda que é isso. E você, ou esse ente associativo, tem que identificar o que é que ele quer fazer. A própria lei já estabelece que tipo de atividade queira exercer. Se é a promoção dos direitos humanos, em geral, se é a defesa da liberdade de imprensa, se é o direito à educação, a norma já estabelece as valências. Por isso, em momento algum, as ONGs trabalharam à margem da lei. Por outro lado, existe o Ministério Público, o fiscalizador da legalidade, e tem outros instrumentos, outras instituições que controlam as atividades das ONGs. E uma das instituições é o próprio Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. Quer dizer, qualquer organização
que intervir à margem da lei, temos instituições apropriadas para intervir. Aliás, temos o SIC, Serviço de Investigação Criminal, e temos mais. Temos serviços de inteligência. O governo tem vários instrumentos para fiscalizar as organizações. Só que, nesse caso concreto, o GAFI diz que, no âmbito do combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, há um risco de as instituições internacionais de terrorismo e daquelas organizações que têm a tendência de branquear, tendem a usar as ONGs, ou seja, por causa da fragilidade de algumas associações, há esse risco de serem utilizadas para esse fim. Por isso é que a própria recomendação do GAFI não é só para monitorar as ações das ONGs, mas é para protegê-las. Porque o fim é este. É também para proteger essas ONGs ou essas associações. Alertar essas associações que o fato de, por essas condições, e porque, entre aspas, não tens capacidade financeira, pode alguém vir usar para fins inconfidentes. E essa ação de proteção não passa só uma medida institucional, mas também de consciencialização, porque o próprio GAFI também recomenda. Por isso é que esse todo o processo de combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, tem que ser uma ação de todos, não é apenas do governo. Duplicação de funções, certo? Há uma duplicação. Na verdade, mesmo no último relatório de avaliação do GAFI, não diz que em Angola não existe leis apropriadas ou instituições. O que falta é as medidas concretas disso. E a recomendação diz também, uma das recomendações do GAFI da última avaliação, por exemplo, nós temos um problema no setor econômico. Nós temos um sistema econômico mais informal. Há essa fragilidade, por exemplo, do branqueamento. Temos problema das nossas fronteiras. É preciso capacitar, reforçar as capacidades institucionais, por exemplo, do Ministério Público e da própria unidade de informação. Então, não vemos, quando já existe, não faz sentido, quando já existem instituições que têm essas competências, pegar mais a mesma para o GAFI. Não faz sentido. Não faz sentido. Essa é a nossa posição. Muito obrigado. Só para acrescentar, meu caro, acho que nunca esteve em causa a ausência de instrumentos ou de leis para regular o funcionamento das ONGs. E mais, nunca andamos, ou seja, nunca funcionamos à margem da lei. A partir do momento em que nós fomos constituídos e legalmente reconhecidos, então logo estamos em condições para exercermos as nossas atividades. Quem quer andar à margem da lei nesse momento é o Executivo, que não está a respeitar a Constituição e também não está a respeitar a lei das associações. Então, este está a andar, não é, à margem da lei. Então, o que nós temos feito, não é, se formos se formos a ver aquilo que é o nosso trabalho, não é, e olhando também para aquilo que são os argumentos que até então têm sido vinculados como elementos para a criação dessas leis, então acho que não faz nenhum sentido, não é? Porque a Constituição, no seu artigo 48, é muito clara em relação à questão da autonomia das associações. Então, sempre andamos de acordo com a Constituição. Então, é isso que nos interessa e é isso que nós vamos continuar a advogar. Não é? Porque, conforme já foi dito aqui também, né, existe a PGR, não é? Está aí, que é o garante da legalidade, não é?
tem outras instituições também, então, por que essa intenção? Então, eu volto aqui a reiterar, não é, essa necessidade, não é, de se poder, digamos assim, fazer com que o espaço cívico seja cada vez mais asfixiado com o surgimento dessas leis que não dignificam o Estado democrático de direito. Ok, para terminar. Para terminar, talvez eu podia responder um bocadinho por que nós estamos preocupados hoje. Não é que nós estamos preocupados aqui a nível de Angola. Eu vou explicar um bocadinho. O grupo de ação é um grupo a nível das Nações Unidas, é um grupo institucional, não é? Dos governos. Como conhecemos, as Nações Unidas são uma organização estatal, a Associação dos Governos. E dentro disso, a partir de 2021, quando começaram a receber muitas queixas a nível global, a nível do mundo, o aproveitamento dessa recomendação número 8 pelos Estados, membros das Nações Unidas, nos países, relativamente à liberdade, os direitos fundamentais das associações, se houve a organização global das organizações sem fim lucrativo. Quer dizer, já existe também uma organização, uma plataforma das organizações sem fim lucrativo, a nível global, que vela a implementação dessa recomendação de forma como o GAFI fez as recomendações. Para dizer, a nossa observação não se baseia só hoje, só porque nós se sentimos, mas é a nível global. Mesmo a nível do Zimbábue, Zâmbia, se houver essa observação, nós tivemos o ano passado em Uganda, numa plataforma, numa conferência das organizações da sociedade civil, se analisou, notamos cerca de 27 países africanos tentaram de fazer proposta de lei contrária ao que o GAFI está a recomendar. Quer dizer, a preocupação não quer dizer que só hoje, mas estamos a nos basear relativamente à razão, por que eles estão a dizer. Eles estão a se basear porque a recomendação do GAFI pede que haja um órgão que vai acompanhar. Se você vai ler aqui, a nossa preocupação, como os colegas já falaram, aqui está se dizer, o ISAC coordenará a recepção e aprovação e implementação dos projetos. Você conhece? Isso pode se aproveitar. Nós, por exemplo, eu tenho um projeto no CONENE. Acontece que estou a trabalhar com as comunidades. Você, ao trabalhar com as comunidades, quando estás numa administração pública, a tendência é te indicar onde que tem interesse. Às vezes não é interesse conforme que nós trabalhamos. Nós trabalhamos realizando o diagnóstico rural participativo, baseado nas necessidades, nos problemas que nós identificamos. Não é por interesse qualquer. Então, essa é uma também das preocupações, que a interpretação pode ser errada de uma forma. Ok. Mas é importante aqui refletir, e esse instrumento que o governo está a produzir, que viola exatamente a Constituição, nos dá a entender de uma visão opaca daquilo que são as recomendações do GAFI, que, conforme o colega Guilherme já disse, que vem de um modo para poder proteger as organizações, e o governo aproveita isso para poder perseguir as organizações. Ouvimos aqui o colega Malavindela a dizer que estes instrumentos já estão sendo aplicados na prática, e isso é real, porque as novas organizações que estão a surgir agora, só para ter uma conta bancária,
existem muitos problemas para poder uma conta bancária. Então já está sendo aplicado. Quer dizer que temos que ficar atentos no sentido de travar o governo ser campeão da violação dos instrumentos legais do ordenamento jurídico angolano. Obrigado. Ok. Muito obrigado, ilustres jornalistas. O grupo de monitoria e outros movimentos agradecem. Aliás, nessa nossa campanha, temos como o setor da comunicação social como nossos parceiros estratégicos. Certamente farão chegar a mensagem. Isso tudo em benefício do próprio país. Não estamos a defender um benefício próprio enquanto associações, mas porque as associações são também aqueles que nós chamamos de porta-vozes das comunidades, que trabalham em programas concretos, mas também que têm uma palavra que pode ajudar no despertar e no desenvolvimento sustentável do nosso país. Isso tudo é para o bem-estar e é pela democracia e pelos direitos humanos. Mais uma vez, obrigado e vamos para o pequeno lanche. Sim,